Lidar com filhos narcisistas é uma tarefa altamente desgastante, complexa, desafiadora, mas quem sabe pode ser compensadora também. Sejam bem-vindos às Três Rosas, desde o Brasil ou desde Portugal. A minha gratidão por estares aqui comigo. As Três Rosas é um canal para aprender a agir e para sabermos o que fazer e para deixarmos de ser vítimas e passarmos a ser sobreviventes de narcisistas. Se gostarem do conteúdo, convido-vos a inscreverem-se, a comentarem e a darem o vosso like. Então vamos passar àquilo que é o tema de hoje: lidar com um filho narcisista. Meus queridos, minhas queridas, o conhecimento é a base, como sempre. E nós precisamos saber sobre o transtorno de personalidade narcisista, saber porque é que os nossos filhos, e aqui sim interessa saber o porquê deles serem narcisistas, e a partir daí agir e contrariar, porque provavelmente há muitas situações, estejam ainda com o parceiro narcisista ou já se tenham separado, os filhos vão lidar sempre com eles, com os narcisistas. Portanto, nós temos que equilibrar a balança do narcisismo nos nossos filhos. E como é que vamos equilibrar isso? Em primeiro lugar, temos que reconhecer os sinais de narcisismo nos nossos filhos. E para isso temos que estar cientes desses sinais. E isso pode incluir o quê? Quais são os sinais? Forte desejo de atenção, falta de empatia, busca constante por admiração e dificuldade em aceitar críticas e, para terminar com chave de ouro, como sempre, a manipulação. Temos que reconhecer estes sinais para percebermos que estamos a lidar com uma criança ou um adolescente que é narcisista. Então, como é que vamos equilibrar, mais uma vez eu digo, esta balança? De um lado temos um pai ou uma mãe narcisista e do outro lado estamos nós. E nós temos que equilibrar essa balança e mostrar-lhes todo o lado não narcisista, todo o lado positivo. E como é que o vamos fazer? Para já, temos que ter uma comunicação aberta. Temos que manter canais abertos de comunicação. Temos que os ouvir atentamente e tentar entender os sentimentos e preocupações do filho. Ou seja, temos que sondar, temos que perceber, temos que entender, conversar com ele e perceber o que se passa naquela mente, o que se passa naquele coração. Depois tem que haver um modelo de comportamento saudável. E como é que isto se consegue? Temos que ser nós esse modelo de comportamento saudável. Temos que demonstrar empatia, responsabilidade, respeito pelos outros e aceitação de limites. E esta parte dos limites é extraordinariamente importante. Temos que estabelecer limites claros. Isto significa o quê? Fazer o quê? Temos que estabelecer limites saudáveis em relação ao comportamento do filho. Explicar as consequências das ações que eles possam ter, mas fazê-lo de uma maneira assertiva e respeitosa. Ou seja,
O que é que isto significa? Temos que lhe impor limites como impomos aos filhos. Se eles não podem ficar acordados até, isto é um exemplo, até à meia-noite, não podem ficar acordados à meia-noite. Agora, isso tem que ser assertivo, ou seja, tem que ser sempre assim, é uma regra, ponto final, mas com respeito pela individualidade da criança ou do adolescente. Não vai ser com gritos, não vai ser com discussões. Não, vai ser com tom de voz assertivo, tom de voz que demonstra decisão, e eles têm que obedecer. Isto são limites saudáveis para todas as crianças, para todos os adolescentes. Se são adolescentes, se vão sair com os amigos, eles têm que estar em casa àquela hora e é aquela hora que têm que estar. É este tipo de limites e muitos mais que têm que ser claros, absolutamente claros. Depois temos que incentivar a autoconsciência neles. Temos que os ajudar a desenvolver habilidades de autoconsciência. Isso pode envolver conversas sobre como é que as ações que eles têm afetam os outros e o impacto do comportamento que eles têm sobre os relacionamentos. Porque é que eles têm determinado tipo com os amigos, e eu estou a falar dos amigos, da família, das pessoas que fazem parte do convívio deles, como é que o comportamento deles afeta essas pessoas. Temos que estar sempre em cima e sempre daquilo que vai acontecendo e sempre a equilibrar a balança. Isso é muito importante. Tal como é importante elogiar o comportamento positivo. É elogiar e recompensar o comportamento positivo como empatia, respeito pelos outros e cooperação. É fazer com que eles, porque isto, ao elogiar este comportamento positivo, vamos reforçar essa atitude positiva que eles tiveram e fazer com que, à partida, eles voltem a repeti-lo. Lá estamos nós sempre a equilibrar. É uma forma deles se preocuparem com os outros e tudo isto é feito com justiça, quando efetivamente é algo de positivo que eles fizeram. Temos que estimular a empatia, temos que incentivar a prática de empatia, perguntar como é que eles acreditam que os outros se estão a sentir em determinadas situações e falar com eles e discutir alternativas para lidar com esses conflitos, por exemplo, com base nas notícias, com base em situações que se ouvem no dia a dia. Tentem sempre equilibrar a balança da empatia e de tudo o resto. Estimular a empatia. O que é que tentar saber, e por aí também vão perceber uma série de coisas, como é que eles se sentem se estivessem no lugar de uma determinada pessoa. Por exemplo, vão na rua e veem alguém a pedir e perguntarem-lhes como é que eles se imaginariam naquela situação, o que é que eles sentiriam, e daí podem tirar uma série de conclusões. Promover o desenvolvimento de habilidades sociais. Ajudar o filho a desenvolver habilidades sociais como ouvir os outros, cooperar e resolver conflitos de maneira construtiva. Lá estamos nós a equilibrar a balança. É terem, no fundo, empatia, preocupação pelos outros, preocupação normal, natural, não excessiva, mas tirá-los daquele vazio que é o narcisismo. É extremamente importante
aquilo que eu vou dizer. Por favor, considerem a possibilidade de terapia individual ou familiar. Um terapeuta especializado pode ajudar a explorar as razões que estão por detrás do comportamento narcisista e fornecer estratégias para o crescimento emocional. Aqui sim é muito importante saber o que é que despoltou este comportamento narcisista nos filhos. Muitas vezes nós já sabemos, porque há um pai ou uma mãe narcisista, e se soubermos no caso específico, no nosso caso específico, como agir, isso é extremamente importante. Temos que evitar reforçar o comportamento narcisista. O que é que isto quer dizer? É conceder atenção excessiva ou recompensas sem mérito. Meus queridos, isto não se pode fazer. Isto não se pode fazer. Não podemos dar atenção excessiva, nem recompensas sem mérito. Temos que fazer é o contrário. É dar a atenção necessária e dar recompensas e elogios com mérito. Foco, temos que ter foco na autoestima saudável. Temos que ajudar os nossos filhos a desenvolver uma autoestima saudável baseada nas suas realizações, nas realizações deles, nos esforços e caráter deles, e não apenas na aparência ou na busca por validação externa. Isto é exatamente o quê? O narcisismo, não é? Portanto, nós não podemos reforçar o narcisismo. Nós temos que reforçar o contrário. Nós temos que equilibrar sempre a balança. E temos que promover atividades voluntárias e empatia, como, por exemplo, participar de atividades voluntárias que podem ajudar a construir empatia, pois desta forma as crianças ou os adolescentes interagem com pessoas de diferentes contextos, veem realidades diferentes, veem aquilo que as pessoas sentem. Isto faz bem a todos nós, mas faz muito bem a filhos com traços de personalidade narcisista. E mais uma vez, e para terminar, lembro que, embora seja possível influenciar e apoiar positivamente os nossos filhos, também é importante reconhecer que o narcisismo pode ser um traço de personalidade complexo, obviamente. Se o comportamento do filho estiver a causar problemas sérios ou forçar limites significativos, temos que procurar ajuda de um profissional de saúde mental qualificado, e isto é fundamental. Era isto que eu tinha para vos dizer hoje. Espero sinceramente que vos tenha ajudado. E não se esqueçam, conhecimento equilibra a balança, demonstrar o que é o mundo e que é preciso ajudarmos a equilibrar a balança. Tudo aquilo é conhecermos o que é sabermos o que é o narcisismo para podermos usar, para podermos agir da forma exatamente contrária ao narcisismo para equilibrar o nosso filho ou os nossos filhos. Se gostaram, meus queridos, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal, escrevam para mim, o e-mail está na descrição do canal, e vou deixar os outros vídeos na descrição deste vídeo que têm a ver com os filhos. Muita força, muita força.
Protejam-se, mimem-se a vós para estarem o melhor possível para poderem lidar com os vossos filhos e para estarem bem, porque vocês merecem. Um abraço enorme, até ao próximo vídeo e não estão sozinhos, eu estou aqui, nós todos estamos aqui. Quem está nas Três Rosas certamente ajudará quem precisar também. Até ao próximo vídeo, beijinhos.